Alô, amigos e amigas, esse é o programa Novos Senadores. Estamos apresentando a vocês a origem, as bandeiras, as ideias de cada um dos novos senadores. O nosso programa de hoje vai falar com um senador que nasceu lá no meio do rio Amazonas, na ilha de Parintins. Depois ele vai para Manaus, estuda agronomia, fez primeiro técnica agrícola, depois agronomia, e ingressa naquela onda de rebeldia no movimento estudantil. Coração do estudante, naquela música do Milton Nascimento, está presente na consciência e no coração do senador João Pedro, do PT de Amazonas, que está aqui conosco, e quem agradeço pela presença. Obrigado, senador. Obrigado, Beto. É um prazer conversar com você e, enfim, fazer esse debate, essa discussão sobre o Senado e as nossas ideias. Viu? Senador, nascer na ilha de Parintins já é uma coisa, pela importância cultural, pelo fato de estar no meio daquele rio portentoso. Mas conta um pouquinho dessa infância e quem teria, no ambiente familiar, lhe influenciado para depois seguir, sei lá, adotar algumas ideias dessas que o senhor defende. Parintins é uma cidade muito interessante, muito bonita, porque ela faz parte de um arquipélago. Parintins é uma das ilhas. É uma das ilhas. É um arquipélago muito bonito. Tem aproximadamente o arquipélago de Tupinabarana. Tem próximo de 1000 ilhas. 1000 ilhas. E Parintins fica ali na margem direita do rio Amazonas, a cidade hoje com 104 mil habitantes, o último censo. Tem lá uma festa magnífica, que é a festa do Boi Bumbá, garantido e caprichoso. Não é coincidência não, mas eu continuo vermelho e branco, porque o garantido é vermelho e branco, e o caprichoso azul e branco. E vivi ali. Minha família é uma família política na cidade. Deu vários prefeitos. Agora, é bom dizer que a minha família ela era sustentáculo do regime militar. Era da Arena, da antiga Arena. Né? Tem um tio que foi prefeito 3 vezes, o filho 2 vezes, que é o Enéas Gonçalves, e Glaucio Gonçalves, que é um nome da política. Né? Um homem, evidentemente, que digo de centro-direita. Né? Chega no centro ali. Mas eu nasci numa política. Então, o coro dos eu fui assim a ovelha, né, que desgarrou. A rebeldia. Porque saí de Parintins, o setor médio se deslocava para Manaus. Os ricos mesmo de Parintins para Belém. Então é uma cidade que fica ali na fronteira com Pará e Amazonas. Parintins fica colado com o Pará. E fui para Manaus estudar, trabalhar. Para chegar em Manaus são vários dias de barco, né? Hoje tem modernidade, você chega rápido de barco, com 12 horas, com 10 horas você chega em Manaus em lanchas que hoje fazem esse deslocamento de passageiros. Então é uma via com muitos movimentos, né? O rio, a água, enfim. E saí para estudar. E minha mãe muito rigorosa comigo, você tem que ir lá e estudar e dar conta do serviço. E fui estudar, trabalhar, e fui fazer faculdade. O primeiro curso foi técnica agrícola. Eu fiz o ginásio, a época era ginásio, né? E o ensino médio, que era o segundo grau, que é o ensino médio hoje, eu fiz o técnico agrícola numa escola agrotécnica. Então foi muita batalha ir para Manaus já com a Zona Franca, né, muitos empregos, muita gente, não só do interior do Amazonas, mas de todo o norte. Há um fluxo, há um movimento muito intenso do Maranhão, do Pará, de Belém, né, Santarém, aquele médio Amazonas, é um corredor na direção de Manaus, por conta da Zona Franca. Hoje são 120 mil empregos diretos, então é uma cadeia muito ligada à Zona Franca. E a Zona Franca está lá desde 68. Então fui estudar e nesse período eu só estudei e de lá ingressei no serviço público, no INCRA. Fui para o INCRA, né, com esse perfil técnico agrícola, fiz agronomia e saí da universidade antes de concluir o curso já com um mandato de deputado. Foi ali em 80. Eu fui presidente do DCE em 81.
Em 80. 81 eu estava na UNE com Aldo Rebelo, o deputado Aldo Rebelo. Então, era o vice-presidente. Um dos vice-presidentes, que a UNE tem 5 vice-presidentes da região norte. Regionais. Né? Então são os vice-regionais do norte e eu fui o vice na região norte. Agora, o que lhe cativou naquelas ideias da luta contra, na época ainda, a ditadura? A luta pela liberdade, né? A luta pela liberdade foi, assim, contagiante. E aí eu fui entrando nos temas da Amazônia. Tinha ali no final dos anos 70, início dos anos 80, aquele projeto, grandes projetos na Amazônia. E tinha um americano lá no Amapá, o Daniel, o Projeto Jari, Ludwig. E isso me chamou muito a atenção. E fiz parte ali do Comitê em Defesa da Amazônia. Em defesa da Amazônia. Então tinha a questão nacional, a luta pelas liberdades, e a luta em defesa da Amazônia. Dali foi um pulo para mim fazer parte, com um grupo muito pequeno, da primeira comissão organizada por João Amazonas, do PCdoB, no Amazonas. Então foi ali 79, 80. Um congresso da UNE e tive a oportunidade de me encontrar com o João Amazonas em São Paulo. Era uma coisa. Ingressa, então, no PCdoB. Eu entro no PCdoB. E fiz parte. Ainda clandestino. Completamente clandestino. O meu nome era outro, me tratava com Falcão. E não tinha João Pedro nos documentos, era Falcão. Todos nós. As reuniões, era um cuidado muito especial e o zelo pela segurança sua e dos seus companheiros e dos camaradas. Então, a década de 80 eu fiquei no PCdoB e vendendo o jornal Tribuna da Luta Operária, e foi me despertando essa questão da liberdade, a luta na universidade por democracia, por eleição direta na reitoria, nos reitores, para os reitores, e isso foi me pautando, mas a defesa da Amazônia, e comecei a estudar a questão da Amazônia, como a Amazônia é tratada pela sociedade brasileira, como que a Amazônia é tratada pelo Estado brasileiro. E dessas lutas para chegar à vereança foi um salto. Você foi vereador? Bom, eu fui vereador, tive mandato de deputado estadual, tive mandato de vereador na capital, junto com... Isso pelo PCdoB ainda? Com o PCdoB já saindo para o PT ali. Já estava legalizado o PCdoB foi legalizado em 1985. Sarney presidente. 85 a legalidade do PCdoB. Todos os partidos. E isso pautou e deu muita discussão. Isso foi me forjando nessa luta política lá no Estado, e tem até hoje. Em 2002, perdi algumas eleições, porque sempre... E daí já saía para a majoritária, pelo PT, no início da década de 2000, o então presidente do PT, José Disseu, disse: nós precisamos fazer um palanque lá, nós não temos ninguém, vai ser você. Ok, e lá em 2012 eu fui candidato. Ao governo? Ao governo. Em 2002? Em 2002. E começa então em 2003 com Lula, vitorioso, e em 2006, já no segundo mandato, o presidente Lula visitando a Petrobras, lá o projeto da Petrobras, ele me chama e disse assim: eu quero você lá no Senado, você vai ser o primeiro suplente do Alfredo Nascimento. Foi assim, uma coisa de 30 segundos a cabeça do presidente Lula, e virei suplente e estou aqui já pela segunda vez. Nós vamos fazer uma pequena pausa nessa conversa aqui com o senador João Pedro, do PT do Amazonas. Você está assistindo o programa Senadores e Senadoras. Daqui a pouco a gente volta.